A partir de agora, Jean Rezende, presidente do Simpol, aqui nos estúdios. Entrevista. O senhor fez uma participação hoje, através de mensagem de áudio, presidente, lá no programa do meu querido amigo Narciso Machado. Um forte abraço, Narciso. E o governador estava concedendo a entrevista. O governador foi duro, né, quando respondeu ao presidente do Simpol. O que está acontecendo nesta relação entre governo, sindicato? O que está neste páreo aí que está trazendo, né, digamos que, confronto de informações relacionadas ao que foi feito na campanha e o que não está sendo cumprido pelo governo agora. Jean, boa noite. Boa noite, Jailton. Boa noite a todos que acompanham a Rio FM. Jailton, a gente está tentando entender até agora o que foi esse destempero do governador, né? Porque a gente sempre aproveita os espaços, o gentil espaço e democrático que a imprensa sergipana tem dado aos policiais civis para que a gente possa dialogar com a sociedade sergipana, e no caso específico de hoje a gente tentou dialogar com o governador, já que no dia a dia ele não faz isso com os policiais civis, porque a única vez que nós fomos recebidos pelo governador foi no dia 2 de agosto, né? Além do termo de compromisso que ele assinou conosco, avalizado pela colega delegada Catarina Feitosa, o principal ponto que eu, na condição de presidente do sindicato, de liderança da categoria dos policiais civis, levei em consideração é o fato da fala dele, a palavra, quando ainda era candidato e a diretoria já eleita, a gente perguntou se nós teríamos acesso ao governador do estado, e ele respondeu que sim. Isso foi reperguntado a ele em 1º de janeiro, no dia da posse dele no governo do estado, e mais uma vez ele respondeu de maneira afirmativa. E na prática isso não vem ocorrendo. É a primeira coisa que não vem sendo cumprida. O Simpol, a diretoria do Simpol, não está sendo recebida pelo governo do estado. No único encontro, que foi justamente após a categoria, até foi aqui na Rede Rio FM, aquela história do cafezinho, lembra? A categoria realizou uma assembleia e após ali, no dia 2 de agosto, após aquele cenário que iniciou um tensionamento com aquela fala do governador, foi feita uma assembleia, um café da manhã, e aí sim a gente sentou com o governador, após a interlocução de alguns atores políticos, até o secretário Jorginho, à época, a gente agradeceu a interlocução por parte dele e tivemos um diálogo. Num primeiro momento, achamos que dali partiria, né, de fato, né, um canal aberto e direto de diálogo com o governador e com seus assessores. Mas, infelizmente, não foi o que ocorreu. Então, no dia de hoje, ao acompanhar a entrevista do governador, né, a emissora também gentilmente cedeu o espaço e encaminhou a nossa pergunta feita lá à equipe de reportagem. Perguntamos o seguinte, eu pedi licença até para fazer a leitura. Pode, fica à vontade. Eu pedi que gentilmente a equipe da emissora perguntasse ao governador sobre a seguinte situação, que no dia 2 de agosto, em reunião com o Simpol, o senhor governador assumiu mais um compromisso com os policiais civis, quando determinou aos seus assessores a criação de um grupo de trabalho para tratar da reestruturação da nossa carreira, que seria composto, né, além do Simpol, pela Secretaria de Segurança Pública, pela Secretaria da Fazenda, pela Secretaria de Administração e pela Procuradoria-Geral do Estado. Aí a pergunta foi, por que na prática ainda não foi feito, já que foi uma determinação do governador, por isso a gente perguntou. Na sequência, eu disse na mensagem, além disso, o termo de compromisso assinado pelo senhor, junto com Catarina Feitosa, não vem sendo cumprido. Dei um abraço, me identifiquei, Jean Rezende, policial civil, presidente do Simpol. Eu quero saber onde é que está a ofensa nessa mensagem, né? Onde é que está qualquer coisa que seja de maneira agressiva. Isso aqui foi um convite para um diálogo, né? Qual é a parte que eu contei alguma mentira ou que eu apresentei algum insulto? Porque o termo de compromisso existe, foi assinado quando ele estava candidato, né? Ele assinou item por item, foi avalizado pela colega policial civil delegada Catarina e não está sendo cumprido. Você tem tido a oportunidade de conversar com a deputada Catarina? Sim, desde o início do ano que a gente vem tentando interlocução, não apenas com o governador, mas nos valendo desses acessos dos colegas, dos contatos políticos, pedindo nessa interlocução, pedindo essa sensibilidade por parte do governador. E até o dia 2 de agosto, essa data, né, tão simbólica nesse momento, esses interlocutores atuavam e nos davam os acessos, ou diziam que a coisa ia acontecer, que ia funcionar, mas de lá para cá há um silêncio que os policiais civis estão entendendo como ensurdecedor. E essa pergunta que foi feita pelo presidente do Simpol ao governador do estado
É simplesmente uma pergunta, Jailton, e todos que estão acompanhando, que os policiais civis fazem a diretoria do sindicato diariamente. Eu não acordei e inventei uma pergunta para tirar O o governador do sério. governador do sério. Não, é uma pergunta que os policiais civis fazem diariamente à diretoria do sindicato, ao presidente do sindicato, e aqui não tem nada de pessoal. Se perguntar hoje é uma ofensa, infelizmente o governador vai continuar se sentindo ofendido, porque nós vamos perguntar sempre que tiver oportunidade em todos os canais. Porque o termo existe, a assinatura é dele, a não ser que ele diga que a assinatura não é dele, que não foi ele que assinou, né? Mas o termo existe, foi assinado por ele, foi avalizado pela colega e não está sendo cumprido. Abre aspas aqui para o que disse o governador. Não vou discutir com o sindicato em rádio. Eu o recebi de forma muito cordial, mesmo ele tendo reiteradamente feito postagens agressivas e fazer política em cima do governo. Eu disse a ele, olha, eu não passo o meu tempo no WhatsApp, nem no Instagram vendo o que você posta, não. Se você acha que vai fazer eu te ajudar mais ou menos, por que você foi no Instagram fazer discurso político ou gritar comigo? Você não ganha nada. Pelo contrário, é capaz de eu lhe dar um gelo. Fecha aspas, foi a declaração do governador. Lamentável para um governador do estado, né? O servidor em tese 01, né, de servidor, porque apesar de ser um cargo eletivo, mas ele presta um serviço público. No meu caso, Jailton, eu sou servidor do estado, concursado, policial civil, agente de polícia com muito orgulho, não pedi e não devo favor a ninguém. A gente está falando de direito do trabalhador policial civil. É lamentável essa fala do governador. Ninguém chamou o governador para brigar, ninguém chamou o governador para qualquer discussão, ainda quer que seja mais acalorada. Foi uma pergunta que tem uma resposta, entendo eu, que objetiva. Se ele quis fugir da resposta, é uma outra situação. Você tem feito alguma postagem no Instagram, nas redes sociais? Jailton, como eu disse, não é nada pessoal. A gente se comunica diariamente, semanalmente, não só com os nossos filiados em lista de transmissão, porque os filiados ficam cobrando as ações do sindicato, ficam querendo saber informações, mas com a própria sociedade sergipana através das nossas redes sociais. Então, assim, até fica aí o convite para qualquer cidadão sergipano, para todos os policiais civis que acessem as nossas redes do Simpol Sergipe, seja no Instagram, seja no canal do YouTube, que todas as entrevistas a gente inclusive disponibiliza lá, porque a gente não tem o costume, não é do nosso feitio, nem de Jean como pessoa, muito menos na condição de presidente de uma entidade sindical como o Simpol, que já existe há 33 anos, e a gente tem que ter a responsabilidade e o equilíbrio necessário para cobrar sem personalizar e sem ofender a ninguém. Então nunca foi e da minha parte nunca será pessoal. Agora, o governador do estado é ele, o governo é atemporal. Se ele assumir o governo do estado, ele tem os ônus e os bônus. O problema da segurança pública, a gente sabe que está acumulado há mais de uma década essa desvalorização dos policiais civis vem sofrendo. Só que, a partir de um termo de compromisso, é um fato, existe, está assinado, gerou-se uma expectativa entre esses policiais civis, para as nossas famílias, inclusive, Jailton. Porque para quem sobrevive do trabalho da polícia, como é o meu caso, que sustenta a minha família fruto do meu trabalho, essa expectativa é gerada e depois a frustração do não cumprimento desse termo. E ainda querer colocar o policial civil e o sindicato agora na condição de agressor, na condição de quem está errado, eu acho que tem que fazer uma reflexão é o governador. Ele iniciou a fala dele no programa da manhã, dizendo que é preciso reconhecer os erros quando eles acontecem. Então é simples, governador. Reconheça que está errado assumir um termo de compromisso. O senhor não assinou um termo de promessa. Foi um termo de compromisso. Então está errado não cumprir um compromisso. Essa é a reflexão que a gente quer colocar para ele. Sobre fazer política, Jailton. Eu sou policial civil há mais de 2 décadas. Nunca fui filiado a partido político. Não sou e não estou aqui para fazer política. Como diz na Rádio Corredor, eu sou polícia raiz. A minha profissão é policial. Sei da importância da política para que a gente possa alcançar as nossas pautas, a Assembleia Legislativa, todo o acompanhamento feito pelos deputados, quando chega qualquer demanda dos servidores do Estado. Então a gente precisa, sim, das interlocuções políticas, a gente respeita o cenário político. Agora, perguntar não ofende, não existe nenhum tipo de ofensa na manhã de hoje, na mensagem. Não existe nenhum tipo de ofensa nas redes sociais, onde a gente tem a oportunidade de falar com a imprensa.
Agora, a cobrança ela vai continuar existindo, porque quem está em débito com os policiais civis é o governador, e não o contrário. A gente tem feito o nosso trabalho, as estatísticas demonstram isso, a redução da criminalidade, isso é levado para além fronteiras do estado de Sergipe, quando o governo vai fazer propagandas para trazer o turista para o nosso estado, eventos importantes como o Precaju, que geram emprego, que gera renda para o nosso estado, mas é preciso saber que esses eventos não acontecem sem a presença das forças de segurança pública, e a gente sempre fala em nome dos policiais civis, porque é a nossa casa. Então, o trabalho da Polícia Civil, quando você vai para um evento como esse, e você tem um celular furtado ou roubado, que muitas vezes você hoje compra até 24 parcelas no aparelho, às vezes não pagou nem a primeira e tem o seu produto subtraído, você vai procurar quem? Você vai para a delegacia de polícia, né? Quando você, motorista de táxi, de aplicativo, está trabalhando para levar o sustento para sua casa e é assaltado na rua, onde é que você vai? Você vai para a delegacia de polícia, para pedir uma solução, para pedir que a Polícia Civil investigue e chegue ao criminoso. Quando você estaciona seu carro num evento como esse e volta o seu carro, não está lá a sua moto, você motoboy que está entregando comida, fazendo entrega parte do seu trabalho nas residências das famílias, e você tem a sua moto furtada, roubada, como é que fica essa situação? É na delegacia de polícia, Jailton. Os crimes de homicídio que tem reduzido é resultado do trabalho de investigação feito por todas as equipes da Polícia Civil, composta não apenas por delegados de polícia, mas as equipes da Polícia Civil são agentes, delegados e escrivães. Tem certa, até uma cultura, muitas vezes, as pessoas, doutor não sei quem, delegado, doutor não sei quem. Nunca esqueçam que ali é uma equipe. Existe sim o gestor da unidade, que em regra é o delegado de polícia. Mas na prática, são as equipes de investigação que realizam esse trabalho. Então eu não sei porquê do destempero da fala do governador em relação a um fato, porque eu não falei nenhuma mentira, eu não falei não trouxe nenhuma fala agressiva indirecionada ao governador, não tenho nada pessoal contra ele, espero que ele também não tenha contra mim. Aqui é sobre Simpol e governo do estado, sobre policiais civis que estão, sim, diariamente cobrando da entidade sindical uma resposta, porque entendem que a representação legítima para fazer essa interlocução é a diretoria da entidade sindical, né? O governo, às vezes, acaba recebendo pseudos sindicalistas que se apresentam como se fossem liderança quando não são. A diretoria foi eleita de modo legítimo, não utilizamos de nenhum subterfúgio na nossa eleição, foi uma eleição clara, transparente e foi feita à vontade. O resultado está aí para um mandato de 4 anos à frente do sindicato e é o que nós vamos fazer, trabalhar e continuar cobrando. Se está incomodando, eu sinto muito. Agora são 18h30. Você está ouvindo o Jornal da Rio do oferecimento todo especial de Ponto Diesel. Uma empresa fundada há mais de 26 anos, especializada em injeção mecânica e eletrônica diesel. Rua Acre 1936, bairro Siqueira Campos. O telefone 3259-1359. Ponto Diesel, seu auto center diesel em Sergipe. Construtora Celi, construindo com solidez e qualidade. Unimed Sergipe, cuidar de você, esse é o plano. E Pinheiro Segurança e Vigilância. No Grupo Pinheiro, a sua segurança é a nossa prioridade número 1. Conte conosco para proteger o que realmente importa. Visite nosso site em pinheiroempresas.com.br ou ligue agora para o número 79-2105-5151. Com o Grupo Pinheiro, a sua segurança está em primeiro lugar. Jornal da Rio, oferecimento Preve Mais. Com a Preve Mais, você conta com plano de cremação, uma opção ecologicamente correta para você e sua família, custando apenas R$30 mensais. Ligue 79-3025-5003 e saiba mais. Quero aproveitar e mandar um abraço aqui às minhas queridas amigas Ananice e Maria, lá na cidade de Boquim. E estão mandando um abraço aqui para todos do programa, Sandra Dantas, toda a equipe. Um beijo, minha querida Ananice, minha querida amiga Maria, na cidade de Boquim. Recentemente recebemos aqui nos estúdios o presidente da ADEPOL, Isaac Canguçu, e o Sargento Moraes, do Movimento Polícia Unida. Os dois vieram aqui agradecer o governador, em nome, obviamente, da tropa, né, das tropas. Temos Polícia Civil com os delegados e também, né, o Moraes como militar. Agradecer ao governo, pois o governador tinha cumprido a promessa em relação à periculosidade. Dentre os pontos principais desta, não digo promessa, mas do que o governador se comprometeu a cumprir
dentro do que foi firmado com o sindicato. O que é que está faltando, pegando para o sindicato chatear tanto o governador com a cobrança, entre aspas? Abra o microfone. Mas não. O termo de compromisso, Jailton, ele trata da periculosidade nos seguintes termos. Um percentual de 30% em razão do respectivo subsídio de cada policial civil. Então, acaba que está começando ali a carreira até a última classe, 30% desse respectivo subsídio, que seria implementado até o final do primeiro semestre do ano de 2023, com retroativo ao mês de janeiro. Isso é o que está no termo de compromisso assinado pelo governador e pela nossa colega Catarina Feitosa. E não foi cumprido dessa forma? Não foi cumprido. O governador entregou para os policiais civis Delegado, agora... está cumprido com os delegados? É a mesma formatação para todos os profissionais que a lei alcança, referente à retomada do adicional de periculosidade. Um percentual inferior a 3,5%, porque eles criaram um cálculo que seria um cálculo da NASA, que é 5% em cima de 70% do respectivo. Veja que coisa. Então, assim, quando a matemática nos ajuda, ela diz, não chega a 3,5% não, quando você vai fazer o cálculo real. Então, perceba que há uma disparidade muito grande. E a primeira parcela só veio em outubro. E ainda, quando foi implementado, boa parte dos nossos colegas aposentados ficaram de fora, não é o que diz a lei. A gente precisou ir ao Sergipe Previdência, até agradeço a atenção da direção do Sergipe Previdência e da equipe técnica, que nos recebeu muito bem e deu solução à situação. Até alguns colegas ainda têm apresentado alguns probleminhas, mas a gente tem encaminhado para lá e tem sido solucionado. Mas na prática, não foi imediata a implementação, inclusive, para os colegas. Então, sobre o adicional, o percentual seria de 30%, retroativo a janeiro não foi cumprido. O próprio linear, o reajuste, que o salário mínimo, que todo trabalhador recebe ano a ano, há mais de uma década que vem sendo acumulado pelos policiais civis, essa defasagem, e o governador entregou 2,5%, Jailton, quando no termo de compromisso está lá ostensivo, dizendo que ele não seria inferior à reposição inflacionária do ano anterior, que é algo em torno de 6%. E bem, assim como o adicional de periculosidade, retroativo ao mês de janeiro. Então, isso está no termo de compromisso, da formatação que acabou e não está sendo cumprido. Eu quero que o governador disse, eu estou contando alguma mentira aqui. Está no termo de compromisso. E na reunião do dia 2, Jailton, para mostrar que nós não temos intransigência, que nós não somos inflexíveis, foi dito ao governador que se ele não puder cumprir o termo de compromisso, que ele diga aos policiais civis, que ele diga ao Simpol, porque a gente rasga, porque papel é fácil, a gente rasga, senta, conversa, constrói um novo documento, juntamente com o governo. Obviamente, precisamos levar para a Assembleia Sindical para aprovar conjuntamente com os policiais civis, com os colegas filiados. Uma vez aprovado, a gente implementa nos termos que for possível. Agora, só tem dois caminhos, ou vai cumprir, ou vai continuar descumprindo. Se ele não pode cumprir, vamos rasgar, governador. Quer construir como? Como é que o senhor pode? Vamos botar no papel e vamos implementar o que é possível. Isso foi dito. Então, estamos sem entender o porquê dessa fala do gelo, né? Que vai dar um gelo, né? Espero que não seja no Jean Pessoa, né? Seja no presidente do sindicato, seja no Simpol, que não é comigo. Ele está dando um gelo na categoria policial civil, uma série de trabalhadores, pessoas abnegadas, nós temos famílias. Então, governador, até nesse calor que está fazendo em Aracaju, o gelo não é uma coisa boa, porque calor, se o gelo pega calor, ele derrete, né? Então, se manda gelo de lá para cá, pode ser que o calor derreta esse gelo. Então, a gente não quer que o calor aumente, a gente quer resolver a situação no diálogo. A categoria tem ido ao sindicato diariamente. A categoria liga, estou aqui, o telefone está apitando aqui mensagem. O pessoal liga querendo saber de que forma o tratamento do governo. Então, quando a gente tem a oportunidade, já que não pode ser feito presencialmente, e o governador está em uma emissora de rádio, e a gente tem a oportunidade, através da gentileza dos profissionais de comunicação, de verbalizar uma mensagem que a gente mandou, sem qualquer tipo de ofensa, como foi lido aqui, a gente fica sem entender um comportamento como esse e por que essa falta de acesso do Simpol, da representação dos policiais civis, junto ao governo, já que ele recebe tanta gente, já que, inclusive, no Pré-Caju, por exemplo, o governador estava lá brincando, conversando com várias pessoas, tem várias fotos registradas aí. Então, assim,
É importante a festa, é importante a brincadeira para a economia do Estado, mas a gente tem que tratar o assunto de maneira séria. E o Simpol está à disposição do governador para o diálogo, para construir um novo termo de compromisso, se assim ele desejar, se assim ele se sentir contemplado, mas ele precisa dizer se vai cumprir, se não vai cumprir. Não cabe mais esse discurso que é primeiro ano de governo, não cabe esse discurso que vai cumprir tudo o que ali está, porque temos, inclusive, outras pautas que estão no próprio termo de compromisso. Né? A reestruturação da carreira policial civil é conhecida do governo desde o dia 30 de março, quando já foi protocolado. A gente teve a oportunidade, nesta única reunião do dia 2 de agosto, de tratar ponto a ponto, item a item, né? Apresentar uma minuta, uma sugestão de projeto de lei, onde não só o caminho jurídico, mas também as possibilidades de caminhos financeiros para a implementação dos pontos que requerem um avanço financeiro diante desse acúmulo. Porque as pautas nossas, Jailton, não se trata apenas de questão de salário, de subsídio, de financeiro. Nós temos pautas que vão além disso, que passam pela dignidade do trabalhador policial civil, de uma melhor estrutura nas nossas delegacias, como a gente tem mostrado a partir das visitas que foram feitas, né? No Precaju, por exemplo, na sexta-feira, que foi de início do Precaju, a diretoria foi à delegacia de turismo, que a gente tem feito visitas às delegacias, para ver a estrutura que lá estava colocada, para conhecer a estrutura disponível para Caju. Porque, vejam, a regra é a deficiência da estrutura. Você chega na delegacia de turismo, por exemplo, fora de evento festivo, falta computador para os colegas trabalharem, falta uma série de outras situações que estão documentadas no relatório do sindicato. Aí você chega no Precaju, tem mais computador do que gente. Aí você chega no computador, tem sala de monitoramento de toda a aula. Por que não mantém essa estrutura o ano todo, Jailton? Porque só em dia de festa. Porque a população sergipana precisa desse cuidado o ano inteiro. Não é só quando o turista está no nosso estado, não. A gente precisa ter esse cuidado e uma estrutura adequada para um trabalho sério e profissional, porque mão de obra qualificada a Polícia Civil tem. Isso eu posso lhe garantir. São pessoas, além de abnegadas, extremamente qualificadas. E aqui eu não estou falando, Jailton, de título acadêmico ou até mesmo de curso de formação, não, porque não se aprende a ser policial nas academias, não. Se aprende a ser policial no dia a dia, trabalhando. É por isso que a gente tem tanto respeito pelos colegas aposentados, que passaram mais de 3 décadas trabalhando, dedicando suas vidas à sociedade sergipana, aqueles que conseguiram chegar à aposentadoria, né? Muitos ficaram pelo caminho, e também aos colegas mais antigos que ainda estão em atividade, porque essa é a referência que a gente tem no dia a dia do trabalho, esse aprendizado e o respeito aos colegas como um todo. O Antônio Moraes, meu amigo Antônio Moraes, policial civil, diz: Jailton, boa noite. Cumpriu com a promessa feita pelo então candidato ao governo. Qual o motivo da arrogância, deselegância e desequilíbrio do governador com a categoria policial civil? É a pergunta do meu amigo Antônio Moraes. Tem também aqui o nosso repórter Alex Azevedo. Jailton, pergunta ao presidente do Simpol por que o sindicato está tão insatisfeito com o governo. E o Sindicato dos Delegados da Polícia Civil, a DEPOL, está muito satisfeito. Qual é o mistério? Pergunta aqui o repórter Alex Azevedo. Excelente pergunta, Alex Azevedo. O Simpol é um sindicato com uma diretoria independente, formado por agentes e escrivães que têm consciência da missão que assumimos, da honrosa labuta que estamos encarando no dia a dia da atividade sindical. Sobre a questão de postura na condução do sindicato, a diretoria do Simpol é uma, a diretoria da ADEPOL é outra. Cada um conduz da maneira que entende, junto com a sua própria categoria. Se a ADEPOL está conduzindo desta forma, acredito que exista algum tipo de alinhamento, ou não até, com a sua categoria, os colegas delegados de Polícia Civil. O Simpol está aqui para vocalizar e verbalizar as ações que são trazidas pelos agentes e escrivães de polícia no dia a dia, nas nossas assembleias sindicais. É por isso que a gente tem convocado assembleias nos dias mais recentes e vamos convocar outras, tá? Porque é o momento em que, além de dialogar, a gente tem a oportunidade de ter uma discussão, uma construção positiva das nossas pautas, de onde a gente quer chegar, do que é necessário ser feito e deliberar com a categoria. Então, o tom do diálogo, o tom da resposta, não é Jean, Rezende, agente de polícia, que decide. Mas o presidente do Simpol
quem conduz e quem vocaliza e quem verbaliza a vontade da categoria. E hoje, a repercussão dessa lamentável fala do governador foi nesse sentido de que esse sentimento de desvalorização acumulada já passa da indignação pelo descumprimento ou não cumprimento do termo de compromisso e chega a ser revoltante, porque querem colocar o sindicato e os policiais civis na condição de autores ou agressores na situação quando não somos. Nós somos vítimas desse cenário, porque foi não só prometido verbalmente, foi assinado o termo de compromisso, ele existe e nós vamos continuar cobrando, Jailton, a não ser que a gente consiga sentar com o governador, ele resolva rasgar o termo dizendo que não vai cumprir, que não quer cumprir ou que não pode cumprir, e a gente tem, assim, a oportunidade do diálogo respeitoso e que a gente possa construir uma pauta com o governo, avalizada, sim, pela categoria em Assembleia Sindical. A categoria chegou a se manifestar através do sindicato, queria realizar alguns atos durante o Precaju, né? E não vimos isso, né? A visita ocorreu na Delegacia de Turismo para verificar as instalações, as condições de trabalho, mas não tivemos as manifestações que foi dito que poderiam ocorrer durante o Precaju. Vocês deram uma trégua ao governo e agora, depois dessa declaração do governo, o que pode vir pela frente? Jailton, a gente vem vivendo um momento que está sendo chamado de estado de alerta, porque a categoria, como eu disse, tem intensificado literalmente a cobrança em cima da diretoria da entidade sindical. A gente entende que é legítimo, que é natural pelo contexto que a gente está vivendo. E na última assembleia realizada na semana passada, na terça-feira, foi deliberado que, diante da ausência de recebimento por parte do delegado-geral da Polícia Civil, que a gente tentou contato com ele no dia da assembleia, que foi realizada lá em frente à SSP, diante da ausência de recebimento por parte do secretário de Segurança Pública, né, a gente foi recebido pelo secretário executivo, que nos deu lá os esclarecimentos, disse que possivelmente na semana do pós-Precaju o secretário receberia. A gente perguntou uma data e horários que não tinham uma data informal, então a gente trouxe essa informação. O Joelói já voltou às atividades? Segundo o secretário executivo, na terça-feira passada, foi dito que já havia voltado formalmente e que ele já não responderia mais pela secretaria, mas sim o secretário de fato. Então, com essa informação levada para os colegas, não satisfeito com a resposta, fomos ali pertinho, encaminhada, até a Secretaria de Estado da Administração, de maneira ordeira, acessamos o prédio, que é um prédio público, que é a casa do servidor, podemos dizer assim, pedimos um contato com a secretária da Administração, que nos recebeu, conversou com a diretoria da entidade sindical, conversou com os policiais civis presentes, e daquele encontro ficou marcada uma reunião para o dia seguinte, que foi a quarta-feira que antecedeu ao Precaju, uma reunião. Estávamos lá antes do horário marcado, a reunião começou já com mais de 1 hora de atraso, né? Foi uma reunião extremamente demorada, e nesta reunião a gente tentou, sim, de diversas formas, acessar um nível de diálogo, uma possibilidade de construção, para que fosse, de fato, construída uma ponte, uma trégua, nesse estado de alerta, digamos, porque a categoria vinha impulsionando, de fato, para uma paralisação, inclusive no evento do Precaju, e a gente vem dialogando constantemente. Então, nesse dia, foi sinalizado que haveria uma possibilidade, sim, de avanço, mas que a gente, pela percepção na reunião, isso não ocorreu. Na prática, foi apenas uma reunião para marcar uma outra reunião que sequer data foi dada à entidade sindical. Então, a gente saiu dessa reunião sem levar algo de concreto para os policiais civis, mas entendemos que, diante do cenário, sim, até como demonstração, né, e quando eu digo entendemos, foi a categoria, não é exclusivamente o presidente do sindicato, nem tampouco apenas a diretoria, mas a categoria, os presentes, porque era uma assembleia sindical, entenderam que não caberia, sobretudo porque a gente não quer causar nenhum tipo de prejuízo à sociedade sergipana, a gente sabe da importância de um evento festivo como o Precaju, mas a gente não poderia se furtar de participar. Então, naquele cenário, a gente foi lá fazer a fiscalização que tem sido feita de modo constante na rotina da atividade sindical, e esse relatório será encaminhado, como os demais foram,
para os órgãos fiscalizadores, o Ministério Público Estadual, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe, o Ministério Público do Trabalho, né, que já vem desempenhando ações aí junto a esse relatório. Tivemos uma audiência, né, que foi instaurado um inquérito civil e que, diante da inoperância, da ineficiência, da falta de ação do Estado no sentido de fazer um acordo, de transacionar ali a possibilidade de dar soluções práticas ao que consta denunciado nesse relatório, o Ministério Público do Trabalho anunciou que será instaurada uma ação civil pública para as devidas providências, né, com a possibilidade, inclusive, de pena de multa diária. Então, a gente confia na força dos órgãos públicos fiscalizadores. Recentemente, tivemos a oportunidade de conversar com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, pedindo uma orientação mesmo, né? Ele já informou que tem conhecimento do relatório que o Simpol encaminhou sobre a ausência de extintores na maior parte das delegacias de polícia, extintores de incêndio, e naquelas poucas que existem, os extintores estão vencidos, muitas vezes há 4, 5 anos com data de vencimento. Então, a dificuldade para o trabalho nessas unidades, para desenvolver um trabalho digno, a dificuldade da gente ter um ambiente digno para a população que precisa do serviço da Polícia Civil. A gente tem feito o nosso papel, entendemos que esse era um papel da gestão, que não vem fazendo, né? Então a gente tem sim que visitar e que constatar e expor essas mazelas, seja em relatório, seja na imprensa, com o objetivo de que melhore. A gente não quer fazer barulho, a gente não quer fazer crescer politicamente em cima do governo, de ninguém, porque o nosso objetivo não é esse. Como policial civil, eu quero, quando terminar o nosso mandato sindical, poder voltar para a delegacia e encontrar uma realidade melhor do que a que nós deixamos quando a gente veio para a missão de gerir a entidade sindical. Jean, quero agradecer a sua vinda aqui aos estúdios da Rio, colocar os microfones da Rio sempre à disposição do Simpol, dos policiais civis, e nós vamos deixar o espaço para suas considerações finais. Mais uma vez agradecer a gentileza do espaço, mandar aqui um abraço para todos os colegas que estão acompanhando, e a gente queria falar aqui o nosso diretor Fábio Diniz, que até deixa uma pergunta aqui. Ele diz o seguinte aqui: se o governo não pode cumprir o termo de compromisso, o que é que ele pode? Então é essa a pergunta que os policiais civis fazem, como já foi dito. Se não pode cumprir esse termo, vamos rasgar e diga o que é que pode ser cumprido, governador, agora de maneira respeitosa, na construção do diálogo, e a gente vai levar para que a categoria possa ratificar ou a gente tentar melhorar uma eventual proposta abaixo de alguma expectativa, enfim, mas a gente está aqui para o diálogo, né? Não é o nosso perfil, a gente não sai de casa com esse objetivo de procurar confusão com ninguém, muito menos com o governador do estado, muito menos causar qualquer transtorno para a população. Mas a postura não está compatível com a do governador do estado, faltando com respeito à categoria policial civil. Ok, um abraço. A assembleia prevista? Possivelmente na próxima terça-feira, salvo engano, dia 13, teremos uma assembleia sindical. Estamos no fechamento de alguns detalhes e vamos convocar toda a categoria. Aproveitamos a audiência do programa para dizer que aguardem aí que a gente vai fazer esse chamamento e que todos compareçam.